Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Eu quero dar bem-vindo a você para mais um encontro com a Palavra. Nesse programa estamos estudando profundamente a Bíblia Sagrada e estamos somente começando. Agora estamos estudando o segundo livro. Como continuamos a estudar o livro de Êxodo, gostaria de lembrá-lo que a palavra Êxodos ou Êxodos significa saída ou partida. Isto está dizendo para nós qual é o tema do livro de Êxodo. O livro de Êxodo mostra para nós o caminho para fora da escravidão, uma literal escravidão que os filhos de Israel estavam experimentando no Egito. Então, como aplicação, o livro de Êxodo nos mostra o caminho para fora da escravidão dos pecados que experimentamos hoje. Na primeira sessão do livro de Êxodo que estudamos, o fizemos em uma perspectiva histórica. Então, nosso foco principal esteve sobre os princípios que envolveram a chamada de um libertador. Como olhamos para a grande libertação retratada no livro de Êxodo e tentamos ver a aplicação devocional desse livro, nós nos prendemos em Moisés, que é o grande instrumento humano usado para a libertação do povo de Deus. Nesta sessão que começamos agora, eu gostaria que nossa atenção estivesse voltada especialmente para a libertação, que é retratada no livro de Êxodo. Esta é a grande mensagem deste livro, libertação. Como já dissemos, a palavra libertação é sinônimo da palavra salvação. Isto é especialmente no Velho Testamento. Quando vamos para o livro de Êxodo, para o assunto da libertação, e vimos a salvação que este povo experimentou, contemplamos aí o grande poder de Deus. Isto porque não existe tal coisa como a salvação, passado ou presente, sem o poder de Deus. No livro de Êxodo você verá o poder de Deus sendo exibido de um modo sem igual. Você verá a grande e poderosa mão de Deus vindo sobre o Egito e Faraó em forma de pragas. Estas 10 pragas são um estudo muito interessante, especialmente quando nós as aplicamos para as nossas próprias vidas. A mensagem das 10 pragas que caem sobre Faraó e o Egito, imóveis ao ponto de estarem dispostos a deixarem o povo hebreu ir embora, é um retrato da grande verdade que é ensinada na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Em 1 João capítulo 4 e versículo 4, esta verdade é expressada da seguinte maneira: Ele está em vocês, e maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ou podemos colocar da seguinte maneira: existe alguém em nossos corações que é poderoso e forte como nenhum mal nesse mundo. Esta é a aplicação devocional nesta mensagem das 10 pragas. Como você vê, a primeira resposta de Faraó sobre o pedido de Moisés e os anciãos de Israel para deixarem o povo ir foi ridicularizada. Depois de tudo isto, na verdade, parecia ser um absurdo. Um pequeno grupo de hebreus irem à presença de um faraó egípcio e eles saírem em liberdade total. Agora, a razão que eles dão para essa absurda demanda é mencionada várias vezes em seus registros. Aqueles anciãos, junto com Moisés e Arão, dizem para o faraó egípcio: olha, o Deus dos hebreus tem se encontrado com nós. Então deixe o povo ir, porque o que Deus nos disse dirá também a você. Eu acho que isso é realmente muito desafiador. Quando juntos adoramos ao Deus vivo e verdadeiro, eu realmente gostaria de saber se temos esta perspectiva, irmos para fora de um serviço de adoração e dizermos para as pessoas desse mundo: olha, nós temos somente nos reunido com o Deus vivo e verdadeiro, e isto é o que Deus tem para dizer para vocês. Eu penso que esta é uma excitante perspectiva. Esta foi a perspectiva com a qual Moisés e os anciãos se aproximaram de Faraó. E é claro, da primeira vez Faraó recusou. Isto é dito várias vezes nas Escrituras. Por exemplo, em Êxodo 7 e 13, também capítulo 4,
Versículo 21. Deus deliberadamente endureceu o coração de Faraó e dessa forma teria uma oportunidade para demonstrar o seu grande poder através das pragas que viriam sobre Faraó. Este é um conceito muito interessante. Na verdade, um problema teológico para alguns e filosófico para outros. Um problema do mal. E de onde veio o mal, hein? Qual o contexto dentro das funções que existem nesse mundo? Se Deus é um bom Deus, por que ele permitiu o mal aqui? Se Deus é um poderoso Deus, por que é que ele permite o mal? Penso que você vê nesse conflito entre Moisés, os anciãos de Israel e Faraó uma grande luta sendo travada. E esse grande conflito entre o bem e o mal é também retratado em outro lugar na Bíblia. O livro de Jó mostra-nos este mesmo conflito da seguinte forma: Deus permite o mal para estar nesse mundo. É como o joalheiro que exibe os belos diamantes contrastando com o veludo preto. Deus permite o mal nesse mundo porque esse mal dá a Deus oportunidade para demonstrar o seu grande poder, amor, graça e, claro, misericórdia. Se o mal não estivesse aqui, Deus poderia não ter a oportunidade de demonstrar todas essas coisas. Isto é o que vemos perfilado nas Escrituras. O mal serve ao propósito de Deus. Deus, que é Deus, permite que o mal existe. Deus é toda sabedoria. Deus sabe tudo sobre o mal. Com Deus está todo o poder. Deus poderia fazer alguma coisa para que não existisse mais o mal, se Ele quisesse. O fato é que não podemos ir para outro caminho, a não ser que o mal existe no mundo pelo desejo permissivo de Deus. Por alguma razão, Deus permite o mal. E, analisando por esse caminho, concluímos que o mal glorifica a Deus. Aqui está uma ilustração de como o mal glorifica a Deus. Deus disse para Moisés: quando você for falar com Faraó, ele não deixará vocês partirem. Eu estarei endurecendo o coração de Faraó. E como resultado disso, ele estará completamente do lado oposto. Esta oposição dará a mim a oportunidade de demonstrar que sou o poderoso Deus, o único Deus na face da terra, que sou um Deus verdadeiro e vivo. Esta verdade é demonstrada quando as 10 pragas vêm sobre Faraó e o Egito. As pragas demonstram o poder de Deus para libertar. Através dessas pragas, Deus se inclinou sobre Faraó como um elefante e o foi sufocando, até Faraó finalmente deixar os filhos de Israel irem para a liberdade. No livro de Êxodo você pode também ver a grande verdade que poderíamos chamar de os princípios da libertação do poder do pecado e do mal. Existe um tremendo diálogo que acontece entre Moisés e Faraó nesta parte do livro de Êxodo. Como a Moisés somente interessa a libertação do povo de Deus e Faraó se recusa a deixá-los ir, as pragas estão vindo e são muito persuasivas. Então, pouco a pouco, Faraó começa a render-se para o poder de Deus. Muitas pessoas acreditam que Moisés é o retrato do nosso libertador Jesus Cristo e Faraó é um retrato de Satanás, que é a personificação do mal. Se entendermos a dinâmica do que está existindo entre Moisés e Faraó, podemos entender a dinâmica do que existe entre Jesus Cristo e Satanás hoje. Jesus Cristo vive e trabalha através das pessoas, e isso faz o inimigo também estar vivo e trabalhar através das pessoas. Isto tudo que está no livro de Êxodo é um grande ensinamento para nós, quando entendemos a dinâmica do que envolve a nossa salvação, ou libertação do poder, tirania e a escravidão dos pecados. Estas tentativas de Faraó para tentar fazer um acordo com Moisés mostram-nos as estratégias do mal hoje. O maior inimigo do melhor é o bem. Satanás não nos tenta para roubarmos um banco se Deus quer que sejamos um médico missionário, por exemplo. Ele nos tenta para sermos um médico aqui nesse país e ganharmos um bom dinheiro. Satanás oferecerá algumas coisas boas que não serão o melhor que Deus terá para nós. Ele tentará conseguir que façamos pequenos compromissos até que um dia percebamos que não estamos servindo e colocando Deus em primeiro lugar e, claro, nem cumprindo a sua vontade para a nossa vida. Moisés realmente nos mostra os princípios da libertação dessas tentativas de Faraó para conseguir fazer um acordo com ele.
Em cada caso, Moisés absolutamente se recusa a fazer um acordo com Faraó. Eu gosto muito da maneira como Moisés coloca isso no capítulo 10, versos 24 até 26. Ele diz: nós iremos com nossos jovens e com nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, e com nosso gado e com nossas ovelhas. Moisés não fez nenhum acordo com Faraó. E desse modo, Moisés mostra-nos o primeiro princípio da libertação de nossos pecados. Qual é o primeiro princípio da libertação de nossos pecados? Em primeiro lugar, é conseguir não se envolver com o pecado. Esse é o primeiro grande princípio de libertação do problema da escravidão e tirania de nossos pecados. Temos que desejar ser libertos e ajudar a levar outros à libertação. Conheço um pastor que iniciou um ministério especial para alcançar homens de negócios. Através dos anos, uma vez por semana, no café da manhã, com estudo bíblico, centenas de homens têm sido alcançados e libertados. Sim, libertos de todos os tipos de pecados. Muitos homens têm tido as suas vidas literalmente endireitadas. Muitos homens deixaram de ser infiéis à sua esposa. Um desses homens de negócios se aproximou um dia do pastor e perguntou: "O que eu farei?" E o pastor respondeu: "Você sabe muito bem o que deve fazer." Aquele homem tinha deixado sua esposa e estava vivendo com uma amante. Então o pastor foi direto na solução de seu caso, dizendo: "Deixe sua amante e vá hoje mesmo para casa, volte para sua esposa, para o seu lar, agora mesmo." Naquela mesma noite, o homem chegou para sua amante e disse que voltaria para sua esposa. A amante então sentou no seu colo, deu-lhe um grande beijo e falou: "Agora me diga que você vai de volta para sua esposa." Quando ele veio para o café na próxima semana, contou-me o acontecido. Aí, ali no restaurante, ele bateu com o punho na mesa e disse: "Eu nunca tinha olhado tão bem para aquela mulher, a minha amante, como fiz naquele momento. Eu não a deixei, eu não voltei para casa." Sabe, o fato é que ele estava envolvido, profundamente envolvido. Não é fácil conseguir se libertar desse envolvimento. É exatamente por isso que o primeiro princípio da libertação é não estar envolvido. Nunca faça acordo com o pecado. Coexistir com o pecado é coexistir com um câncer. Então não faça acordo com o pecado. Isto é o que Moisés nos mostra quando olhamos para os princípios da libertação aqui no livro de Êxodo. Com isso concluímos o nosso estudo de hoje. No nosso próximo encontro eu continuarei a focalizar e a aplicar esses princípios da libertação que descobrimos no hostil diálogo entre Moisés e Faraó. Você encontrará, como eu tenho tido minha própria experiência pessoal, que estes princípios da libertação não são somente aplicados hoje, mas eles trabalham hoje como trabalharam por Moisés e os filhos de Israel há milhares de anos passados. Pense nisso e até o nosso próximo encontro. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.